Alô, galera! Vascaínos aqui, Marcelo falando. Marinax, né? Os caras colocaram aí Marinax 300 mil vezes nas capas, né? Os youtubers para vender like, monetização, engajamento, né? Inclusive tem um tal do Vasco Connection, que é o campeão em colocar Marinax. Às vezes nem fala do Marinax, mas ele coloca lá a questão do grego, né? Para ganhar engajamento e tal. Mas eu acho que até ele parou de pedir Pix, né? Acho que eu não vejo mais esse canal. Quer dizer, eu nunca vi, né? Teve uma época aí que eu até falei sobre isso, um dos mais enganosos que tem aí, Vasco Connection, né? Mas por que eu estou dizendo isso aí? Espero que agora eu esteja enganado de ter criticado esse tempo inteiro todos os youtubers que colocaram na capa o grego. Porque essa é a hora de eu ser desmascarado, né? O Marcelo falou que quem colocou Marinax na capa era enganoso, conteúdo enganoso, especulação e tal. E como é que eu vou ser desmascarado? Como é que eu vou ser confrontado? Com o Marinax adquirindo 31% agora do leilão da 777 dos seus ativos, né? Então, em outras palavras, colocaram tanto grego na capa que ia comprar o Vasco, que ia comprar as ações da Vasco SAF, melhor dizendo, né? E que como tem arbitragem, blá 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 e tal, não poderia agir, mas eu falei desde sempre, poderia haver um acordo com a 777, pelo menos nos 31% integralizados que pertencem à 777, não tem discussão quanto a isso, né? Então, espero estar enganado, espero ter queimado a língua todo esse tempo, metendo porrada nesses caras que disseram que o Marinax, que o dono do Liverpool, que o fundo árabe iria comprar o Vasco, blá blá blá. Quero ser desmascarado agora com a apresentação do Marinax, adquire as ações da Vasco SAF junto à 777. Será um prazer ter errado, ter queimado a língua e ter chamado todo mundo aí de trambiqueiro por colocar na capa uma situação para render like e engajamento apenas, e não para dar aqui opiniões, né? Meu canal é só de opinião, não tem notícia aqui. Opiniões sinceras, né? Verdadeiras sobre uma situação. Então, espera aí que o Marinax, né? Faça queimar a minha língua, adquirindo as ações da 777 agora que estão indo para leilão, né? E esse pessoal aí que colocou na capa 1 milhão de vezes o grego esteja certo e eu esteja errado, né? Bom, eu vou falar mais outras vezes sobre isso aí, no vídeo 777 e tal, tem mais uns temas para baixo aí, mas eu vou dar uma palavrinha aqui sobre outra coisa, para não ficar muito chato o vídeo só 777, né? Bom, o Vasco deve, o Vasco pode, ou melhor, o Vasco deve ou o Vasco pode pagar R$1 milhão ao Léo Jardim? Primeiro, esse valor é realmente verdadeiro? Nós não temos comprovação, só especulações de quanto o Vasco teria oferecido, de quanto seria a contraproposta do Léo Jardim, contraproposta do Vasco. Tudo isso aí está ainda em especulação. Mas que fosse R$1 milhão, o Vasco deveria pagar R$1 milhão? Poderia? Bom, pensando com calma, acho que todo time tem que separar aí 2, 3 jogadores que mereçam ganhar muito mais do que os outros. O argumento do Léo Jardim ter falhado porque não sai do gol, né? Falhar com a bola nos pés, ele salva, ele age, ele faz acontecer. Então, na minha modesta opinião, não sei se R$1 milhão está muito ou está pouco, mas tem que ser um bom reajuste, né? Para sair ou igualar pelo menos o overhead e combinando o seguinte, né? Verratti resolve e o Léo Jardim resolve. E criticam demais o Verratti, porque não sei o que tal. Outro dia o Biondi, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, né? Vou falar inclusive Biondi e Vascaíno Cerrado. O Biondi, né, da hora do Vasco, Lineker Biondi, disse lá uma pergunta pro Diniz, né? Diniz, o Palmeiras não joga com um centroavante igual o Verratti. O Verratti não atrapalha o jogo, o Vasco não atrapalha o jogo. O Vasco tem o Verratti, que é o cara que faz a coisa mais importante do futebol, que é fazer gols, né? O Vasco deveria jogar não só para ele, também para ele, com variações por dentro, por fora, por baixo, por alto.
e não prescindir do Verratti, né? A pérola que o Biondi soltou lá pro Diniz, e o Diniz deu na cabeça desse rapaz aí, que daqui a pouco fala com ele, que se acha um puta de um jornalista, né? Mas vamos aqui com calma, né? Ah, e não obstante o Vasco ter diminuído a folha. Temos que diminuir a folha, mas 1, 2, 3 jogadores, e já tiro de mão o Coutinho, não é o cara que resolve, não é o protagonista, tem que ganhar mais. Protagonistas do Vasco, não que sejam os protagonistas para resolverem, né? E eu digo que o Vasco não tem protagonistas para reclamar de liderança e tal, mas no fator gol e no fator impedir gols, esses caras têm que ganhar mais. Agora, não sei se ele está desmotivado, se ele quer ir para um time para disputar título. É possível. E eu aqui não falo mal de pessoas que querem crescer na carreira, né? Ficou aqui no Vasco desde 2023, salvou muitas vezes, e agora quer ir para tentar ganhar campeonatos, disputar campeonatos pelo menos. O Vasco sequer disputa campeonatos, né? Bom, em particular aqui, né? Recuperação judicial e dívidas trabalhistas que estão sendo pagas, né? Ou melhor, que vão ser pagas este ano. Nesse momento, a gente está pagando só as dívidas tributárias. Eu falei dívidas trabalhistas errado, tá? Recuperação judicial e dívidas tributárias. Correção. Neste momento, o Vasco pagando apenas as dívidas tributárias, né? Que voltou a pagar desde março desse ano. E a partir de setembro, mais ou menos, vai ter que voltar a pagar, melhor, vai ter que começar a pagar os credores na recuperação judicial. Então tem que pensar em arrecadar mais e gastar menos, né? E isso está aí batendo no tema que eu falei acima, no começo do vídeo, diminuir a folha, mas acho que Verratti e Léo Jardim podem ficar fora disso aí, né? Bom, Pedrosa aí, num comentário que ele falou, né? Assim que o Vasco perdeu para o Bragantino, houve um comentário do Pedrosa dizendo, a repórter ela perguntou, a âncora do programa, né, que trabalha com o Casagrande, lá, o Vene Casagrande, o que você corrigiria no time do Vasco, o Pedrosa? Quais são as suas correções? E ele chegou, sem titubear, falou o seguinte, olha, o Piton tá errando muito, e blá 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 e tal, na parte ofensiva é bom, mas é desastroso na parte defensiva. Eu já falei isso aqui outras vezes. Primeiro, estão indo ao mesmo tempo Piton e PH. Ao mesmo tempo. E com o volante de contenção só. Vai dar merda. Vamos levar gols e a reclamação vai ser em cima de quem? Do PH e do Piton, que estão subindo com ordem do treinador e ficando apenas um volante de contenção junto com 2 zagueiros para cobrir quem venha por dentro e para cobrir quem venha por fora. Fica muito complicado, né? Então discordo aí do ilustríssimo Pedrosa, dizendo que o Piton vem errando demais. Ele pode não estar jogando bola, pode estar errando demais, junto com o PH também. Mas nesse particular, de colocar os gols levados nas costas dele, tem que haver um ajuste. Ou vai um de cada vez, para ficar pelo menos 4 aqui atrás, 2 zagueiros, um volante e um lateral fechando o meio, ou fechando o próprio canto, e esse volante fechando outro canto, ficando os 2 zagueiros por dentro, pelo menos uma linha de 4 na defesa, né? Se faz isso, se corrige isso, ou se bota aí mais 2 volantes de contenção, né? Pelo menos, 2 volantes de contenção. Isso aí é para quem pensa um pouco de futebol. Então, só criticar o Piton, só criticar o PH, nesse particular de avançar e levar a bola nas costas, é covardia. Podem estar falhando, errando e tal, mas nessa situação aí tem que haver um ajuste do Diniz, e esse ajuste não foi ainda correto, não foi feito corretamente. Vê o Bragantino aí, né? Vários ajustes ali no começo, avassalador do Bragantino, 2-0, acabou o jogo, né? Bom, vamos continuar aqui e voltar no Lineker Beyond, né? Para não ficar um vídeo maçante. Eu falei desse cara no começo, vou voltar a falar agora, né? Houve aí um princípio de algum tipo de discussão do programa A Hora do Vasco, que participa lá o Baran, que é o maior mentiroso de todos os tempos, né? Junto com outros, mas também é o maior, né? Tem vários maiores, né? E tem um outro rapaz lá que também é fraquíssimo, e tem o Beyond, né? Que parece que teve uma confusão lá com o Vascaíno do Cerrado,
e o Vascaíno Cerrado se impôs, dizendo que não sei o que e tal, blá 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 e tal. Uma coisa, eu sempre falei aqui, né? Quando houver uma incorreção desses youtubers que não podem falar de coisas que querem falar, eu venho aqui e corrijo, sem problema algum. Já fez isso outra vez com o Cerrado, num vídeo. Ele chegou aqui, gordinho, teu canal tem pouca visualização, tá com inveja, tá querendo ganhar nome em cima de mim, pense o que quiser. Só que eu tenho que corrigir aqui o que você falou, asneira ou asneiras, foi mais de uma asneira, até porque que eu tenho inscritos em comum com esse cidadão, né? Então ele começa, é um short que ele solta, né? Não é um vídeo não, é um short que ele solta. A arbitragem é para julgar os aportes, né? Ele menciona lá a questão do leilão das ações da Vasco SAF e começa a sua oratória dizendo a arbitragem é para julgar os aportes, né? Os 39% estão lá em subjúdice e tal, né? Inclusive a perda dos 31%, né? A arbitragem. Não. A arbitragem é para julgar tudo. A possibilidade ou não da 777 fazer os aportes, esse é um ponto. Toda e qualquer indenização para as partes, no caso vai ser o Vasco, tem muita incorreção aí, né? Perdimento dos 31%, né? Então, essa é a primeira asneira dele. A arbitragem não é só para os aportes, é para tudo. Tudo que existe no mundo real, né? Não fictício desses caras, entre 777 e CRVG, é na arbitragem. E depois, para fechar o vídeo, ele solta uma pérola, né? O Vascaíno Cerrado. Tem aí na justiça uma ação para ter de volta os 31% por gestão temerária, hein? Não há possibilidade alguma de haver qualquer discussão desses contratos assinados em CRVG e 77 que não seja na arbitragem. Os contratos, eles podem impedir seu deslinde colocando arbitragem nele. Então, se eu faço um contrato com você e coloque nossa causa aqui, será decidida na arbitragem, o judiciário não pode se imiscuir. Então, todo e qualquer problema, inclusive gestão temerária, volta dos 31%, já está sendo discutido na Câmara de Arbitragem. Não tem ação nova na justiça, o senhor Vascaíno Cerrado. Pelo amor de Deus. Mas esses caras falam, é uma pressa de soltar uma notícia para ganhar like, para ganhar engajamento. Os caras não procuram a matéria, não estudam, né? E eu lembro lá atrás, há pouco também critiquei o Laureano, né? Tenho aqui conhecidos em comum, né? Falo com esses caras dia a dia, não estou nem preocupado com isso. O Laureano vivia dizendo, né? Mostra o contrato, Salgado, mostra o contrato, Pedrinho. Depois alguém conseguiu colocar naquela cabeça de 3 parafusos, né? Pelo menos, faltam 3 parafusos, pelo menos, que não há possibilidade de se mostrar os contratos, porque tem o que é chamado lá dentro de confidencialidade, né? Então, o Salgado e a 777, o que eles fizeram? Vou prejudicar ao máximo a vida do vascaíno. Eu vou colocar no contrato confidencialidade. Ninguém vai poder ter acesso. E se mostrar o contrato, o Vasco é prejudicado. Olha que sacanagem. E a outra que o Salgado e a 777 fizeram mancomunados. Vou ferrar mais ainda o vascaíno. Eu vou colocar para arbitragem. Não vou deixar judiciário, não. Vou botar para arbitragem, porque lá a confidencialidade fica muito mais forte. E tá aí, é o que temos, né? Então, era o que cabia falar aí sobre a questão do Vascaíno do Cerrado, as suas incorreções. A arbitragem não é só para aporte, é para tudo, inclusive as reparações judiciais, reparações financeiras, né? E inclusive também o perdimento dos 31%, e não há possibilidade de haver qualquer ação para decidir o que quer que seja. Foi ajuizada uma ação na Justiça Comum para obtenção de liminar, porque a Câmara de Arbitragem tem árbitros, não tem juiz, e só juiz togado pode dar liminar. E não obstante a Câmara de Arbitragem fazer alguma coisa parecida com jurisdição, né? Assim os livros dizem, né? Não é judiciário e não pode dar liminar. Respondendo aqui um inscrito meu,
educado e tal, Sérgio Ville 2, né? Ele perguntou, eu soltei um vídeo, ele disse, como é que você pode provar que haveria aporte da 777? Aí eu perguntei, como você poderia provar que não haveria o aporte da 777? Perdão, isso aí, da 777. Então, recapitulando, eu soltei um vídeo dizendo que haveria o aporte da 777 ano passado, por isso o Pedrinho tirou eles do controle acionário, para impedir exatamente o que está acontecendo agora, leilão de 70% das ações do Vasco SAF. Se o Vasco não tivesse obtido a liminar, hoje eles poderiam ter adiantado o aporte, podiam estar com 70% das ações e todo esse 70% seria leiloado agora, né? Amanhã lá em Nova York, conforme as notícias. Né? Então, houve um trabalho bom do Pedrinho nesse particular, né? E aí, qual é a minha sugestão para dar um princípio de prova para isso? Tanto é assim que os caras lutaram até o final. Não é coincidência que agora, amanhã, vai ter o leilão das ações da 777, né? E o Vasco é uma das ações fortes dela, depois dela perder definitivamente o controle acionário. Então isso é muito importante, a gente não perder de vista essa situação, né? É coincidência ter um leilão logo depois que o Vasco perdeu, que o Vasco ganhou, né, que o CRBG ganhou o controle acionário da Vasco SAF na justiça, através de uma liminar? É coincidência isso? Ou é um mero acaso? 777 perdeu o controle acionário, mas tá bom, vamos leiloar aqui e tal. Não sei, é complicado. Mas dizer que não haveria o aporte, isso ninguém pode dizer. Até porque a 777, ACAP e a sua mantenedora geral, já falei isso em outro vídeo, não desistiram ainda da Câmara de Arbitragem. Não tentaram fazer acordo, não desistiram da ação, não deram ganho de causa para o Vasco. Isso aí aponta para uma situação de luta, né, de que eles teriam feito o aporte. Inclusive lutaram até o último minuto no agravo de instrumento para reaver o controle acionário da Vasco SAF. Se gostou dos comentários, Vasco Análise, é muita informação, não entendeu tudo, bota no comentário que eu solto outro vídeo, então respondo lá mesmo. Se gostou dos comentários, Vasco Análise, até o próximo vídeo.